espero para o meu futuro? Quantos de nós não temos dúvidas como essas? Quantos de nós fazemos perguntas sistemáticas sobre isso? Muitas vezes, em tempos de crise ou transformação social, temos uma tendência a concentrar nossa atenção no presente, lembrando do passado com alguma nostalgia e saudosismo e pensando no futuro como nada mais que uma especulação ou um sonho. Mas pensar no futuro é um componente importante para moldarmos o nosso amanhã. Faço uma pergunta para todos: o que há de especial sobre o futuro? O dia de hoje pode terminar, aliás, ele vai terminar, mas nunca deixará de haver um amanhã. Sempre haverá um novo tempo, uma nova ideia para tornar o mundo um lugar melhor. Tudo que nós vemos hoje é diferente do que vimos ontem. Tudo muda o tempo todo no mundo. Esse vídeo tem a função de propor uma reflexão sobre como viver uma vida mais plena de realizações. Uma vida com uma nova consciência e uma vida com mais competência. Amigas e amigos, para vivermos e saborearmos a vida com intensidade e paixão, precisamos ser competentes. Mas o que são competências? Nos livros podemos encontrar que competências são habilidades e características pessoais que contribuem para se alcançar um desempenho de alto nível. Quero pedir licença aos líderes presentes para promover uma analogia entre cada um de vocês e uma empresa. Vamos a partir de agora chamá-los de Líder SA. Onde estiver a palavra líder, imagine o seu nome completo e o SA identificando você como uma empresa. Para que possamos mensurar as principais competências dessa empresa, Líder SA, é importante medirmos o seu verdadeiro potencial. Quanto de potencial tem essa empresa? Considerando que não há escolhidos e nem privilegiados, todas as empresas aqui presentes possuem 100% de potencial. A empresa Líder SA, como qualquer empresa, produz produtos e serviços para colocar no mercado em troca de bens tangíveis e intangíveis. Tangíveis é a sua parte material, a sua área financeira. Intangíveis são os seus valores humanos, a ética, a consciência social. Que produtos essa empresa Líder SA produz para conseguir resultados tangíveis e intangíveis? Esses produtos são as nossas competências, que a empresa Líder SA tem que produzir para vender no mercado da vida. E que produtos são esses? Que competências são essas que você produz e tem que vender no mercado da vida? São os seus talentos e habilidades. Talentos são as coisas boas que você já possui. Exemplos: sua saúde, sua inteligência, sua capacidade inata, ou seja, sua aptidão natural. Aliás, a ideia de dom natural ou aptidão natural provém da parábola do Evangelho de Mateus, em que 3 criados recebem talentos, a moeda da época, do seu senhor e deveriam aplicá-los. Habilidade significa a qualidade ou características de quem é hábil. Hábil é aquele que tem conhecimento profundo, teórico e prático de uma ou várias disciplinas. Nesse momento, peço que cada um de vocês reconheçam os seus próprios talentos. Mais do que reconhecer, agradeçam. O primeiro desses produtos, ou a primeira dessas competências, é o seu conhecimento. O que é esse conhecimento? Conhecimento é tudo aquilo que você aprendeu na sua vida prática e escolar. Há 3 tipos de conhecimento que você, como líder, tem que dominar. Primeiro, o conhecimento da sua empresa, visão, cultura, objetivos, etc. Segundo, é o conhecimento do seu pessoal, da sua equipe, personalidade, hábitos, atitudes, padrões. E o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento. Nós sabemos que possuir conhecimento não é suficiente para garantirmos os resultados. E por quê? Porque você, como líder, não é medido pelo que sabe, e sim pelo que faz com o que sabe. O fato de você ter estudado e você conhecer algumas práticas não garante resultados. Quando você consegue aplicar o conhecimento que acumulou, o americano chama isso de know-how, ou seja, conhecimento aplicado, você potencializa o uso dessa competência. Vamos trabalhar cada um desses conhecimentos. O primeiro é você conhecer sua empresa. O que temos observado como consultores é que muitos líderes não conseguem viver suas empresas. As empresas que não conseguem apresentar os resultados ideais, em geral, são empresas que não aprenderam a executar. E por que elas não executam? Porque os líderes, de uma forma geral, não têm contato com a realidade do dia a dia. Eles recebem muita informação da sua equipe. Essas informações chegam filtradas. Elas chegam até o líder apresentada pelos colaboradores mais próximos através das suas percepções, limitações, paradigmas e próprias perspectivas. O líder não está onde as coisas acontecem, onde a ação está.
Por não viver a empresa intensamente, não conhecem sua organização de forma abrangente e seu pessoal. E aqui estou falando do segundo tipo de conhecimento, que é o conhecimento do seu pessoal, pois a equipe não conhece seu líder de verdade. Suponha que um líder vá a um departamento ou setor da empresa e promova uma reunião com a sua equipe. Ele é sociável e bem educado, mostra-se politicamente correto, perguntando pela família de seus subordinados, como estão indo na escola, nos esportes e assim por diante. Ou ele conversa sobre o campeonato brasileiro ou sobre algum hobby que esse subordinado tenha. Pode fazer perguntas superficiais sobre o setor, tais como estão os resultados do seu departamento ou como está o seu pessoal. Apesar do seu comportamento ser politicamente correto, podemos concluir que esse líder não está envolvido no seu negócio. Vejam bem, quando a visita termina, alguns subordinados podem sentir alívio, pois tudo pareceu ter corrido bem. Mas os colaboradores que são bons ficarão desapontados e perguntarão a si próprios: o que aconteceu de prato? Qual foi o ponto? Afinal, eles tinham se preparado para perguntas difíceis. Bons profissionais gostam de ser cobrados, pois sabem bem do seu negócio e departamento. A tendência é a frustração. Não houve a interação esperada entre o líder e sua equipe. E o pior é que o líder não aprendeu nada com essa reunião. A partir daí, qualquer prognóstico que ele fizer para a alta direção poderá parecer fundamentada, mas os liderados saberão que são prognósticos furados, sem base, sem consistência. É mais ou menos o que faziam os políticos americanos que costumavam ir ao Vietnã, dar uma olhada em volta, conversar com os comandantes, analisar alguns relatórios e então proclamar que a guerra estava sendo ganha e eles podiam ver a luz no fim do túnel. Aqui no Brasil encontramos muitos líderes que não se mostram, que não aparecem. A consequência é que com a sua ausência, suas avaliações são imprecisas e em alguns momentos injustas. Estar presente permite que você, como líder, se comunique diretamente com o seu pessoal e os relacionamentos pessoais ajudam você a formar sua intuição sobre o negócio e sobre as pessoas que você comanda. O terceiro componente do conhecimento é o autoconhecimento. A frase "conhece-te a ti mesmo", criada por Tales de Mileto, um dos 7 sábios da Grécia Antiga, e adotada por Sócrates como o princípio e fim da sabedoria humana, reforça que aquele que se conhece tem mais chance de entender o universo que o cerca. O autoconhecimento é a capacidade de conhecer as próprias limitações, bem como os pontos fortes, e mostrar disposição em aceitar críticas e abertura para aprender sobre áreas em que precisa melhorar. Considero o autoconhecimento como a base das habilidades. Líderes competentes sabem quais são seus pontos fortes e fracos, e específicos, principalmente no que diz respeito a lidar com pessoas. Então melhoram ainda mais os pontos fortes e corrigem os pontos fracos. A outra competência fundamental está relacionada com a energia. A efetividade do líder depende de uma constituição saudável. Quero falar de 2 tipos de energia: a energia física e a energia mental. A física é a sua capacidade de ir, de fazer as coisas. Não é possível um líder ser competente sem saúde. Energia é algo que precisa ser transmitida e, portanto, o líder precisa dispor de energia para poder transmiti-la. Os hábitos que possam comprometer a energia física devem ser reconsiderados. Por exemplo, o excesso de tabagismo, a alimentação inadequada, o alcoolismo, enfim, tudo que possa comprometer seu desempenho deve ser revisto. Outro tipo de energia é a mental, que é a capacidade de retenção de informações, ou seja, aprender constantemente, do autocontrole, da tolerância às frustrações. Quantos líderes diminuem seu potencial de realização quando sofrem reveses e se frustram, somatizando esses comportamentos negativos? Tudo isso está ligado à sua energia mental. Há um conceito que eu quero compartilhar com vocês que diz o seguinte: se a chama que arde dentro de ti se apagar, as pessoas que estão à sua volta morrerão de frio. A começar por quem? Por você. Vou repetir para ficar bem claro. Se a chama que arde dentro de ti se apagar, as pessoas que estão à sua volta vão morrer de frio. A começar por quem? Por você.
Estou falando dos seus acionistas, do seu filho, da sua esposa, da sua família, dos seus subordinados, das pessoas que te cercam. Portanto, você deve a você mesmo e às pessoas que te cercam a utilização máxima desse potencial. Outra competência essencial é a sua imaginação. É onde encontramos a sua criatividade que proporciona a inovação e a invenção. Vamos decompor essa palavra para melhor estudá-la. Imaginação, imagem mais ação. Ela pode ser uma competência extraordinária se conseguirmos ter ideias, imagens acompanhadas de ação adequadas. O que observamos é que tem pessoas que possuem muitas ideias, ou seja, muitas imagens e que não conseguem realizar essas ideias porque têm dificuldades de colocar ação. Há até um clube que foi fundado em algum lugar do Brasil, onde os sócios são produtores de muitas ideias, mas eles têm muita dificuldade de colocá-las em prática. Eles são conhecidos como os idiotas. Como podemos não fazer parte desse clube? Estudando e entendendo essa competência, a imaginação. Vimos que imaginação significa imagem mais ação. Vamos recorrer à biografia de um grande inventor que utilizou a imaginação para patentear mais de 1093 inventos. Estou falando de Thomas Edison. Todos sabem que Thomas Edison inventou o fonógrafo, a lâmpada incandescente e mais de 1000 outros inventos. Vamos falar da lâmpada incandescente. Após seu invento, Thomas foi muito homenageado. Dentre essas homenagens, numa reunião festiva, ele foi abordado por um jovem repórter. Esse jovem, justificando a abordagem, apresentou-se da seguinte forma: Sr. Thomas Edison, escrevo para uma revista dirigida ao público jovem e gostaria que o senhor definisse para os meus leitores o que é ser um gênio. O Sr. Thomas Edison pacientemente respondeu que não acreditava na existência de gênios. O jovem repórter, surpreso, disse: Mas, Sr. Thomas Edison, considerei que seria fácil para o senhor definir o que é ser um gênio, pois todo mundo considera o senhor um gênio. Por favor, deixe de modéstia e defina para nós o que é ser um gênio. Dada a insistência do jovem, Thomas Edison fez aquela definição que todos vocês conhecem. Ser gênio, meu caro jovem, é ter 1% de inspiração e 99% de transpiração. O jovem ficou surpreso com a simplicidade da resposta e pediu mais detalhes para que ele pudesse produzir a sua matéria. Talvez um exemplo. Jovem, o mundo já conhecia a eletricidade. Não fui eu que a inventei. E já se sabia que se fossem ligados filamentos na corrente elétrica, esses filamentos produziriam calor e, consequentemente, luz. Até aí, todos os cientistas da época já dominavam. O outro dado que todos conheciam é que para evitar a combustão era preciso evitar a entrada de oxigênio. Alguns cientistas fizeram várias tentativas, mas não conseguiram equacionar a questão que era evitar que os filamentos pegassem fogo. Até esse momento, a ideia ou a imagem estavam bastante clara na mente de todos os cientistas que estavam buscando resolver esse desafio. E não precisava ser um gênio para concluir isso. O grande desafio consistia em identificar uma forma de encontrar um filamento adequado que mantivesse esse calor por mais tempo e que o bulbo onde estivessem encerrados fossem bem construídos. O que eu fiz de diferente, meu jovem, é que eu tentei mais vezes. Eu agi mais vezes. Na verdade, fiz mais de 10.200 tentativas. Consumi mais de 3 anos até chegar nesse resultado, que é a invenção da lâmpada incandescente. Concluindo, meu jovem, ser gênio é ter 1% de inspiração, de imagem e 99% de transpiração, de ação. Líderes presentes, quantas vezes imaginamos algumas práticas e por não termos o hábito de colocar a ação devida, abandonamos essa ideia, matando nossa criatividade. Há um caso bastante interessante que aconteceu no início da carreira de um grande executivo. Ele conta que nasceu e viveu até a adolescência numa cidade pequena do interior de São Paulo. Era conhecido por Zezinho. Nessa cidade tinha uma grande indústria familiar que tinha uma política de recursos humanos bem definida. Funcionava assim: todos os funcionários que eram admitidos como office boys recebiam muito estímulo, treinamento e educação até atingirem cargos de comando. Essa fama toda a cidade conhecia. Esse executivo corujava todas as segundas-feiras o jornal local para ver se não surgia aquela vaga tão sonhada. Numa segunda-feira, ele, que trabalhava no escritório de contabilidade pequeno, chegou às 8, fez a limpeza do escritório, arrumou a mesa do chefe, fez um cafezinho e começou a ler o seu jornal. No domingo anterior, o time que ele torcia fez uma grande partida e ele ficou mais tempo nas páginas de esportes. E quando ele abriu a página dos classificados, lá estava o anúncio tão esperado: precisamos de office boy para iniciar carreira. Ele olhou no relógio e já passava das 10, saiu correndo rumo à indústria e quando lá chegou deparou-se com uma fila de mais de 50 candidatos. Ele ficou decepcionado pelo atraso.
Achou que tinha perdido a chance, ficou alguns minutos na fila pensando como corrigir essa mancada. E teve uma ideia, pegou uma folha do seu caderno e escreveu uma mensagem. Avançou na fila e quando se aproximou do guichê pediu licença aos candidatos e disse que só ia entregar a folha à pessoa que estava atendendo. Alguns resmungaram e até disseram, olha a fila, etc. O fato é que ele conseguiu entregar a folha à pessoa que estava atendendo e foi para o seu lugar original na fila. Todos os candidatos foram atendidos, inclusive ele. Depois de uma série de testes e entrevistas, 3 candidatos chegaram à final. O Zezinho estava entre os 3 finalistas. O diretor foi envolvido na decisão final. Os outros 2 candidatos eram muito bons. Um tinha feito intercâmbio no exterior, o outro foi indicado por um diretor muito querido, e lá estava o Zezinho. Enquanto esse diretor examinava o dossiê dos candidatos, ele deparou-se com um bilhete que o Zezinho tinha escrito no primeiro dia da seleção, lembram? Ele perguntou para o chefe do departamento pessoal, quem escreveu esse bilhete? O chefe do DP respondeu, o candidato. O diretor afirmou, mas então eu vou escolher esse candidato. O chefe do DP, até surpreso, perguntou, mas só por causa desse bilhete? E o diretor respondeu, meu caro, um candidato que escreve um bilhete nessas circunstâncias, além de ousado, é bastante criativo. Eu tenho certeza que vai ser um grande executivo. Essa ideia é muito boa e ele teve a coragem de agir. O cargo, na minha opinião, é dele. Vocês querem saber o que o Zezinho escreveu nesse bilhete? Olhem para a tela. Lembram quando definimos o que é competência? Competências são habilidades e características pessoais que contribuem para se atingir um desempenho de alto nível. Por exemplo, considere o trabalho do garçom em um restaurante. Certas habilidades técnicas precisam ser dominadas, como carregar bandejas repletas de pratos, movimentar-se bem entre a cozinha e o salão, contornar as cadeiras e mesas, conhecer o cardápio e a sua composição e usar uma calculadora ou computador para fechar a conta. Mas para ser excepcional, um garçom deve demonstrar outras qualidades como cordialidade, compreensão no que diz respeito às necessidades dos clientes. A psicologia chama isso de empatia. Conhecimentos de persuasão, que é comum aos líderes, isso exige competência em negociação. O que vimos nessas cenas foi um garçom competente. Lembro que as competências são habilidades e comportamentos que os indivíduos de desempenho excepcional demonstram mais frequentemente e com melhores resultados do que os indivíduos de desempenho médio. Para concluir esse trabalho sobre as competências essenciais do líder, quero recorrer a um livro escrito por Jim Collins que recebeu o nome de Empresas Feitas para Vencer, onde ele apresenta os resultados de sua pesquisa com empresas que trilharam o caminho da excelência e superaram a fase em que os resultados eram somente bons. O autor e sua equipe adotaram rigorosos critérios para identificar uma elite de empresas que passaram por essa transição e conseguiram apresentar um quadro de excelência durante no mínimo 15 anos. Essas empresas excelentes geram retornos acionários acumulados muito superiores aos da média geral do mercado, ultrapassando até mesmo alguns gigantes considerados imbatíveis, como a Coca-Cola, a Intel, a General Electric e a Merck. A equipe de pesquisa realizou um trabalho minucioso de comparação entre empresas feitas para vencer e um grupo selecionado de empresas que não lograram dar o salto rumo à excelência. O que houve de diferente? Por que um grupo é excelente e o outro é apenas bom? Ao longo de 5 anos, a equipe analisou a trajetória de 28 empresas. Depois de esquadrinhar montanhas de dados e centenas de páginas de entrevistas com executivos, Collins e seus colaboradores descobriram a chave da excelência. Talvez você ou vocês que estão nos assistindo fiquem surpresos com as descobertas dessa pesquisa, cujos resultados estão nesse livro, que sem dúvida lançará uma luz em todas as áreas relacionadas à estratégia e à prática gerencial. Dentre essas descobertas, quero destacar o tipo de liderança que realmente conduz à excelência. Jim Collins chamou essa liderança de nível 5. O termo nível 5 se refere ao nível mais alto, numa hierarquia de competências executivas que foi identificado na pesquisa que gerou o livro. Os líderes nível 5 canalizam as necessidades do seu ego para longe de si mesmos e na direção da meta maior, que é construir uma empresa que prima pela excelência. Não é que os líderes 5 não tenham ego ou interesses próprios. Na verdade, são incrivelmente ambiciosos, mas sua ambição é voltada primeira e fundamentalmente para a instituição e não para si mesmos. Os pontos-chave relacionados aos líderes de nível 5 têm vários pontos de contato com o que chamamos de competências essenciais que um líder tem que possuir para conduzir sua vida rumo a resultados maiores. Os principais são: todas as empresas feitas para vencer tiveram uma liderança de nível 5 durante os anos críticos de sua transição de empresas boas para empresas excelentes. Os líderes de nível 5 encarnam uma mistura paradoxal de humildade e firme vontade profissional.
Os líderes de nível 5 preparam seus sucessores para que atinjam um sucesso ainda maior na geração seguinte, enquanto os egocêntricos, líderes de nível 4, em geral, preparam seus sucessores para o fracasso. Essa postura é uma manifestação genuína de amor. Os líderes de nível 5 são retraídos e modestos em relação a si mesmos, contrastando com líderes das empresas do grupo de comparação direta que cultivam egos gigantescos que contribuem para a morte ou para perpetuar a mediocridade da empresa. Os líderes de nível 5 são movidos por uma necessidade constante de gerar resultados contínuos. Estão determinados a tornar suas empresas excelentes, independentemente das decisões difíceis que tenham que tomar. Os líderes de nível 5 são trabalhadores incansáveis. Os líderes de nível 5 confiam nas suas equipes. Quando as coisas vão bem, atribuem o sucesso à sua equipe. Quando vão mal, olham-se no espelho e culpam a si mesmo, assumindo toda a responsabilidade. Líderes de nível 5, por serem humildes, respeitam as diferenças e lidam com a diversidade com a maturidade dos sábios. Concluindo, o trabalho de Jim Collins confirma: para você ser um competente como líder, não será necessário embarcar em modismos gerenciais, especialmente do culto do CEO super-homem ou do culto da tecnologia da informação, mas do líder que foca os resultados sem negligenciar os valores humanos, como o amor, o respeito e a confiança. Esses fatores são essenciais para uma nova consciência em liderança.